e do modo que está numa enumeração, por exemplo, horizontal, eu não estou falando de enumeração vertical, que a vertical, às vezes, ela segue, por exemplo, o alfabeto, ela já tem uma ordem. Mas agora, nessa horizontal, às vezes, a pessoa tem que saber o que é que está ali. Porque não está seguindo o alfabeto, a ordem, às vezes, é lógica. Outra hora, a ordem é funcional. Eu trabalho com mais de 300 categorias de lógica, de ordem. Desde a que eu uso mais é alfabética. Mas eu trabalho com mais de 300, que é o único jeito de você estudar a consciência, que o negócio é muito complicado. Não tem outro jeito. Eu não sei se você entendeu. Sim. Uma outra coisa, a numerologia, ela pode ser, de modo geral, ela pode ser horizontal, que é uma palavra depois da outra, na mesma linha e dentro do mesmo tópico. E tem a vertical, que é uma debaixo da outra, cada uma é um tópico. Tá certo? Uma outra coisa, pode acontecer que, por exemplo, no meu caso, eu sou mais direta para fazer as perguntas, ou a pergunta, mas no momento da escrita, de eu ter que escrever uma ideia minha, aí fica mais difícil o jeito do... Quase sempre as pessoas são assim, porque elas já querem escrever tudo certinho. Isso é bobagem. Escreva tudo do jeito que você fala. Depois você faz a revisão. Com o passar do tempo, você não vai precisar nem fazer mais revisão. Já vai sair tudo certo, do jeito que você fala, você vai escrever. Mas agora tem que insistir na técnica. Então, por exemplo, não corrige nada. Vai colocando todo o seu pensamento. Agora, no fim, você faz a revisão. Se você estiver cansado, você vai à cozinha, toma um copo de leite, um copo d'água e volta. Para ver como é que é. Aí você já vê com outros olhos. A revisão vai ser melhor. Entendeu? Professor, página 43, Elencologia. Sobre a consciência baratrosférica, gostaria de perguntar o seguinte. Após determinado desfeito, e sabendo que esse defeito era de intensidade materpensênica, ou seja, vínculo à sua paraprocedência, como é que fica, ou seja, como é que o professor vê a parte pós-somática em relação à paraprocedência dessa consciência, sabendo que todos nós voltamos à nossa paraprocedência? Se você é fiel à sua paraprocedência, através da fidelidade da programação existencial, você volta para aquela paraprocedência e sai até para uma mais avançada. Mas se você falhou, a baratrosfera está entre você e a paraprocedência. Então, aí o vínculo do Mater Pensene continua, mas quando há esse desvínculo do Mater Pensene, logo é automático? O Mater Pensene depende se a pessoa tem ou não. Que às vezes ela está pensando que tem e não tem. É aquele negócio do defeito da análise, da abordagem da autoimagem. Ela pensa que é e não é. Não, mas partindo do princípio que é. E há esse esforço... Sai do princípio que é, então você tem que ver qual o resultado do incompletismo da vida dela. Qual foi a incompletude? O incomplexo. O que deu? Como é que é? Então, isso é automático na altura da pós-somática, em termos da paraprocedência, esse reencaminhamento para o outro. Ela chega lá, vai ver que faltou uma parte. Aí eles vão encaminhá-la. Tem um processo do orientador evolutivo que vai dar força para ela. Então essa base extrafísica muda logo, em termos de nível de pensão. Agora aí tem uma série de fatores, né? Precisa de ver. Aí entra aquele processo do antagonismo. Atenuantes e agravantes. Como é que fica? Atenuantes e agravantes. O que é que predomina mais no caso? Entende? Então, tá. Agora tem que ver depois o desperdício de tempo, desperdício de companhia, os esbanjamentos que a pessoa fez, por exemplo, o recebimento que ela teve, a recepção para a ProEx que ela não aproveitou. Então, esse esbanjamento, tudo entra no ambiente. Então, não é linear esse retorno à paraprocedência pessoal, porque pode haver essa mudança, não é? Esse reencaminhamento, já para não falar na transmigração interplanetária. Não é? Uma pessoa que está mexendo assim com o ProEx, ela não vai fazer transmigração. Sim, todo mundo que tem intermissivista já escapou disso. O nível é outro. Agora, no cenário geral, é assim? No cenário geral, as consréus são capazes de tudo. Pode virar bicho. Bicho que eu estou falando, sub-humano.
reações subhumanas. É o que eu chamo da consciência proto-reptiliana. Então ela se arrasta. Quem se arrasta, você já viu. Arrastamento é um processo totalmente de heteroassédio. Heteroassedialidade. Interprisão grupocármica, no fundo. Muito pior muito que mais. isso. Uma das ideias que veio assim, em relação a esse verbete foi da profilaxia do burnout. Sim. Ele- Burnout é uma coisa hoje suave, que o povo gosta muito, mas não é só isso. É profilaxia também, desse medo que o povo tem, como é que chama? É outra síndrome. Hein? Fobia? Não, Não, tem mais além desse. Como é que é esse medo clássico? Síndrome do pânico. síndrome do pânico. Quem estuda aí é superficial. Nós somos superiores a isso. Entende? Mas a pessoa não reconhece isso. Ela joga a toalha. Ela não faz força, ela não reage. Agora, o processo do reerguimento, que falta é o soerguimento. Tem verbete meu que eu falo desses assuntos. É o soerguimento. Isso é a autossuperação. Às vezes o que falta aí é justamente isso. Tem lógica isso para você? Agora, gente, uma boa parte daquelas perguntas que vocês fazem, eu nem sempre posso responder com mais detalhes, porque são assuntos complexos que abrangem vamos dizer, o micro-universo da consciência de uma maneira muito grande, e a gente não sabe os detalhes para expor com mais detalhes. Então, ficar com chute aqui, eu evito o máximo que eu posso. Acabar com os chutes, tá certo? Então, eu falo aquilo que eu posso, até onde pode, porque nós não podemos generalizar tudo. Tem muito caso que é de per si, é o pontual, é raio laser, é específico, tem que ver, não tem jeito. Professor, Pode falar. eu tenho realmente a tendência de fazer a apresentação do contexto antes de fazer a pergunta. Isso está dentro da falta de linealidade ou uma questão simplesmente de querer apresentar o panorama para o... Não, esse é seu vício didático. Você sempre foi professor, você se viciou com isso. Entende? Agora, é tipo de engenheiro. Tem muito engenheiro que é assim. Ele faz a pauta, mesmo quando não precisa. Ele pauta tudo. Ele é assim? Não, agora vamos perguntar para ela. Ele é desse jeito? Ele pauta tudo, não é isso? Ele é assim? Ele é assim? Ô, Natália, ele é desse jeito? Quer dizer, você é o super pauteiro, chama isso. Super pauteiro. Você pauta tudo. Eu, por exemplo, eu até gostaria de ser assim, mas eu evito de ser. Se eu deixasse muita coisa, eu ia fazer isso. Eu tenho essa Mas tendência. vocês veem que é preciso ter o jogo de cintura para mexer com as ideias. Então, vá direto aos finalmente, é o melhor. E outra coisa, faça a pergunta de maneira concisa, se for possível.